ele sonha. Então eu não aceitaria no lugar dele porque é isso. Pode pintar alguma... Diga Pedro e Bueno. Vai lá, Pedro, primeiro. Eu acho que... Eu entendo quando você fala de Atlético, de Flamengo. Flamengo talvez com uma pequena ressalva, porque eu não sei se seria exatamente um dos sonhos dessa diretoria. Mas assim, as pessoas precisam colocar muito claro uma situação na mesa. Você tocou aí que o Renato sempre está sendo ventilado, né? Quando algum clube grande fica sem técnico. As pessoas estão indo atrás do Renato pela grife ou porque tem alguma convicção do que ele vai te entregar? O que o Renato fez no Grêmio? E tem muito valor o que ele fez no Grêmio. Tinha uma identidade, tinha uma outra ideia de jogo, completamente diferente do que o Corinthians ensaia. Entregava nos últimos anos, tentou quebrar ali, tentou fazer uma ruptura, não deu certo, voltou para um jogo mais conservador, é algo completamente diferente. O que o Renato insistentemente fazia no Grêmio? Pedia reforços. Muita gente acha que às vezes confunde, porque o Renato trabalha muito os jovens. O Renato demora muitas vezes a trabalhar os jovens, demora muitas vezes a lançar certos jovens. Os jovens surgem no Grêmio, mas não necessariamente eles vão a campo imediatamente, há uma certa demora. O Corinthians hoje ele não tem exatamente um DNA perto do que o Renato fazia no Grêmio. O Corinthians não tem potencial de investimento para entregar o que o Renato pede. O Corinthians não vai ter exatamente uma safra, exatamente, igual o Renato tinha no Grêmio. Então calma aí, estamos conversando com o Renato por convicção ou para ser um escudo? Bota o Renato aí, que pelo menos eu tentei alguma coisa, é um cara vencedor, sim, talvez um dos melhores técnicos. É o que se quer? Para mim parece muito pouca convicção em quem fala do Renato. Uma coisa é, o Cuca, porventura, por alguma situação de falta de resultado, de falta de ambiente, daqui a um tempo vem a sair do Atlético. O Atlético se assemelha muito mais ao potencial de investimento e perfil de time do Grêmio do que esse Corinthians. O Flamengo, ainda que eu não apostaria muito com essa diretoria, ainda que eu não apostasse muito com essa diretoria, pode se equiparar em investimento e ideia de time. Agora o Corinthians, só porque é o Renato, só porque está na praça, sabe? Acho que a gente precisa começar a entender qual é a ideia de jogo. Porque se você não tem exatamente uma ideia clara no horizonte do que você quer, a chance de dar errado é enorme. E eu acho que até tinha uma ideia clara, por exemplo, quando trouxe o Wagner Mancini. Ninguém falou a ideia de jogo. O Wagner Mancini tinha que chegar, ser pragmático e livrar o time de uma situação. Ok. O segundo passo, ele não conseguiu. Foi cobrado. Recentemente ensaiou uma mudança. Deu até um pouco certo, só que não adianta. Você toma de 4, toma 4 no lombo na Sul-Americana, você perde um clássico contra o Palmeiras, fica difícil para você. O resultado ali, a pressão, tira o cara. Agora, o que você quer? Você precisa ter muito bem claro na sua cabeça o que você quer. Não é simplesmente essa questão da grife, de quem está no mercado, então me preocupa. Aí a gente vai voltar para aquela espiral ali de nomes com relação com o Corinthians, com o Silvinho. Silvinho não foi bem na Europa, hein? É bom dizer. Tinha um bom trabalho como auxiliar da seleção, foi para a Europa, trabalho curto, não foi bem. E até onde se saiba, estava tentando se recolocar na Europa. Vem para cá, como é que seria? Isso que eu nem falei que o Renato é muito caro, está fora da realidade financeira do Corinthians. Antônio Carlos, não sei, também tenho minhas dúvidas. Agora, eu me pergunto muito mais se o Corinthians sabe o que ele quer. Ou se ele está indo naquela situação de apontar o barco para a maré, os nomes do mercado são sempre esses aqui. O Renato está no mercado, então a gente tem que olhar para ele. É muito mais você saber o que você quer do que exatamente ficar. O Corinthians precisa entender. O ano dele esse ano é muito difícil. Ele não tem Sul-Americana, ele não tem Libertadores, ele corre risco nesse início de brasileiro. O que ele quer? Ele vai aceitar que o ano é difícil e ele vai pagar para ver um projeto? Ou ele quer algo resultadista só para abafar a crise nesse primeiro momento? Acho que essa deve ser a primeira resposta que o Corinthians tem que dar. Ô Pedro, Por isso que vale a outra pergunta, Pedro. Vale a outra pergunta. Só porque é o Renato, vão trazer só porque é o Renato? Exato. Do outro lado, só porque é o Corinthians, toda essa grandiosidade do clube como instituição, etc e tal, não está refletida nessa realidade. Então o Renato também não venha, talvez, só porque é o Corinthians. É o Corinthians, mas é um Corinthians que não apresenta a ele nenhuma situação no momento de ser um time vitorioso, do jeito que ele quer, como você disse, de melhorar, de ter dinheiro para gastar. Então eu acho que ele também não aceitaria, ele, Renato. Entendeu? Pensando pelo Corinthians em si, pelo tamanho do Corinthians, mas pelo que pode ser feito hoje. Se você olhar os pré-requisitos lá da diretoria para contratar o técnico, profissional, que é bom gestor, alguém que se adeque à realidade, ou seja, aceite um salário menor, vá trabalhar com jovens, etc. Se bobear lá na reunião, eles esquecem e ligam para o Wagner Mancini, esquecendo que demitiu ele ontem. Que a realidade era essa mesmo. Entendeu? Não dá para trazer o Guardiola agora para cuidar deste Corinthians, né? Este Corinthians agora não dá, tem que ser alguém para continuar tocando, como estava tentando o Bueno, o próprio Mancini. Então, assim, não vejo o Silvinho voltando e resolvendo.
Não vejo mesmo. Acho que está mais pro... Pode ser, o Antônio Carlos tem uma identificação lá mais com o Andrés anteriormente do que com o próprio Corinthians, já passou por lá, mas nem foi tão feliz lá e nem achou o clube tudo isso, mas enfim, depois trabalhou lá e tal. Mas tem muita coisa que o cara tem que aceitar também para pegar um Corinthians que não tem muita perspectiva de título, de nada, de fazer um grande trabalho. Vai ficar enfrentando a torcida a cada derrota, a cada clássico que perder. É muito difícil alguém chegar lá e ainda vai perder o Jefferson, vai perder o Otero. Vai fazer o quê com esse dinheiro? Vai comprar 5 caras bons? Não vai. Então é um ano difícil, um ano de pagar. Pode falar, Bueno. Deixa só o Bueno. Vai lá, Bueno. Vai lá. O Renato Gaúcho no Grêmio era o técnico mais bem pago da América do Sul. Não era só do futebol brasileiro, ele ganha mais do que o Galhardo. Isso para treinar o time do coração dele, o time no qual ele é o maior ídolo. Uma situação altamente confortável, onde ele era amicíssimo do presidente. Ele tinha influência em toda a estrutura do clube, da base e tal. Ele recebeu uma proposta vultosa do Atlético Mineiro, antes do Cuca, que quase que empatava com ele em termos financeiros no Grêmio, que já é um absurdo para os padrões nacionais. E ele não foi. Lembra quantas vezes o Renato reclamava, às vezes em derrotas do Grêmio? Se me dessem 200 milhões para investir, eu fazia um jogo melhor, eu ganhava mais e tal. Ele não vai encontrar essa realidade no Corinthians, então esquece. O Renato, também por isso, de poder esperar, quem sabe, uma queda do Rogério Ceni no Flamengo, ou quem sabe, do Cuca no Galo, ou até do Tite na seleção, se derrapar e a coisa não tá tão difícil. Só que eu vou dar uma sugestão aqui, que eu não vi ninguém falar nessa possibilidade. Até porque, não sei se é maluquice minha. O auxiliar do Renato, Alexandre Mendes, é tido no mercado por todo mundo que conhece bastidores de futebol, de norte a sul desse país, classifica o Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, como um cara acima da média, como um cara fenomenal. Tem muita gente que explica o sucesso do Renato no Alexandre Mendes. Às vezes até mesmo na época da pandemia, o Renato saía, ficava no Rio, se tratava, se cuidava, se protegia, e o Alexandre Mendes mudou muito desse Grêmio vitorioso nos últimos tempos. O Corinthians se deu bem com o Carille, transformando ele de auxiliar para técnico, e ele tem uma característica mais defensiva. O Alexandre Mendes me parece um profissional muito mais ousado, capacitado, atrevido, e eu acho que em algum momento alguém vai ter que fazer uma proposta para esse cara, para ele ser técnico principal. E ele não vai receber, obviamente, o salário que o Renato cobra. Então, se o Corinthians está com problema financeiro e tá, para ficar nessa ciranda dos mesmos nomes, ou fazer um retrocesso, chamar Carille e tal, não dá superstars, ou tentativa com o estrangeiro, o pessoal lá acha que é uma furada, eu faria, sinceramente, o Corinthians, ou até outro clube que está tentando um outro caminho, uma nova possibilidade, uma nova via, tentar o Alexandre Mendes, que é o auxiliar do Renato. Esse sim, eu acho que seria um cara capacitado. O Corinthians não ia ter aceitação da torcida, Rodrigo. Não ia ter aceitação da torcida. Como é que você vai contratar esse momento. O Corinthians o momento do Corinthians não é para contratar auxiliar e fazer aposta, é para contratar um treinador que possa dar respaldo. Porque se ele chega e não consegue resultado, em 3 jogos ele é mandado embora. O Corinthians hoje não tem essas condições de pela pressão. Uma qualidade ele tem. Eu também acho que ele é bom treinador, é bom auxiliar, como tem outros também que são ótimos auxiliares, não só ele. Mas no Corinthians hoje já pensou, vai falar para a torcida, estamos contratando um auxiliar do Renato Gaúcho. Nada contra o Alexandre, nada contra, hein? Mas para a torcida, como é que você vai explicar isso? É complicado, a pressão é muito grande, ó. Sim. Não, exatamente, até nisso que o Bubu falou de aceitaria ou não, o Gabeira, o popular Gabeira, Alexandre Mendes, amigo do Renato desde a época do gol de barriga, lá de 95. Eu não enxergaria muito bem, ainda que eu considere tudo que o Bubu falou sobre o quão respeitado é no mercado, de fato entrega o bom trabalho para o que lhe é pedido ali como auxiliar do Renato, quase que uma cabeça pensante, braço direito, braço esquerdo, amigo pessoal. O Gabeira me parece ser muito mais o cara que precisa estar com o Renato e discreto, um cara avesso a entrevistas, um cara que não combina exatamente com o perfil que me parece o Corinthians buscar, sabe? É um cara que não quer holofote, é um cara que quer só fazer o trabalho e nunca se posicionou exatamente como um postulante a um cargo maior, só para entrar. Você sabia que mesmo sem você entender nada sobre futebol, você ainda pode lucrar com esse mercado?
Se você não me conhece, meu nome é Lucas Schilt, eu tenho 23 anos e há mais de 7 anos eu invisto nesse mercado. E hoje eu posso dizer que eu vivo exclusivamente do futebol. No ano passado eu fui o único brasileiro no mundo a assistir todos esses jogos dentro do estádio. A final da Champions League, a final da Libertadores, a final da Copa América, a final do Mundial e a final da Liga das Nações. E eu ainda pude acompanhar partidas como Real Madrid e Barcelona dentro do Santiago Bernabéu. Assisti o jogo do Borussia Dortmund contra o Barcelona dentro do estádio do Borussia. O PSG e Real Madrid pela UEFA Champions League dentro do estádio do PSG. E na grande maioria dessas viagens, enquanto eu estava viajando, eu ainda estava ganhando com isso. Enfim, nos últimos anos eu tenho vivido a vida que eu sempre sonhei, que era viajar o mundo para ver jogos de futebol, graças às oportunidades que o futebol me proporciona. Mas e você? Já tem experimentado e vivido a vida que o futebol pode te proporcionar? Se não, eu posso te ajudar. Toda essa experiência que eu adquiri nos últimos anos, eu transformei num conteúdo mais avançado e o melhor conteúdo no mercado de como você pode lucrar com o futebol. E além disso, eu compartilho todos os dias as minhas melhores oportunidades, as melhores dicas e sugestões para um grupo exclusivo de pessoas. E assim como eu, sonho em ter liberdade geográfica, de trabalhar aonde quiser, com quem você quiser e ser seu próprio patrão. E para te ajudar com isso, estou liberando algumas vagas pela situação atual que o país está passando. E você vai ter acesso a uma plataforma completa, desde o básico até o avançado. E também tem a oportunidade de fazer parte do meu grupo exclusivo e duplicar as mesmas operações que eu realizo. Terá acesso às mesmas ferramentas que eu utilizo, tanto em relação às análises, a probabilidade de escanteios e a leitura de jogo. E também para poder tirar suas dúvidas comigo toda semana nas lives semanais que nós realizamos. Então você só tem duas opções: ou você pular esse anúncio aqui e você continuar tendo a mesma vida de sempre, você continuar vivendo o que você está vivendo e assistir o seu vídeo normalmente, como você já iria assistir, ou você pode procurar aqui na tela o botão de Saiba Mais e tomar uma das melhores decisões da sua vida, me deixando ser o seu mentor nessa caminhada. E aí, o que você escolhe? Então não deixe sua oportunidade passar. Clique agora no botão de Saiba Mais e eu te encontro no outro lado com o seu 70% de desconto.